Fala, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, sejam bem-vindos para mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. Como não perder a nossa fé em Deus? E hoje a temática é esse, né? O que eu tenho que fazer, pastor, quando a minha fé está abalada? Então vamos lá, gente. Olha, eu quero começar dizendo o seguinte: nós enfrentamos, sim, todos nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida, que às vezes, sim, a nossa fé, ela enfraquece. Isso aqui é algo que todo cristão, com certeza, vivencia na sua vida. No entanto, nós precisamos entender, certo, que a palavra de Deus, essa fonte de sabedoria, certo, ela traz para nós ferramentas poderosas, sabe, gente, para a gente superar esses períodos de incertezas, né, de dúvidas na nossa vida. E é exatamente isso que eu vou trazer hoje aqui para você, tá bom? Então vamos lá, pastor, como é que eu posso vencer neste momento difícil quando a minha fé está abalada? Em primeiro lugar, gente, olha, é preciso reconhecer a sua fraqueza diante de Deus. Exatamente, é preciso reconhecer que neste momento você está vivendo um abalo na sua fé. Você realmente se sente fraco diante das circunstâncias da vida que você está passando, certo? Tem muita gente, certo, que diz: não, eu estou bem, não está bem. Essa que é a grande realidade. Não adianta a gente dizer uma coisa e estar vivendo outra. Não adianta a gente, certo, estar sentindo uma coisa e estar dizendo outra. Não, nós temos que ser realistas com nós mesmos, certo? Porque de Deus ninguém pode enganar ou esconder alguma coisa. Então, o primeiro passo para você vencer qualquer adversidade na sua vida é reconhecer que você realmente não está bem, que você precisa superar e vencer na vida. A gente vê, por exemplo, o rei Davi, né? Mesmo sendo um homem, como diz a palavra, né? Segundo o coração de Deus, ele teve momentos, sim, de fraqueza na sua vida. E o Salmo 51, se você quer conferir depois, confira. O Salmo 51 é um clamor, gente. É um clamor de Davi a Deus. E qual é esse clamor? Qual é o conteúdo do clamor? É pela renovação. É pela misericórdia de Deus sobre a vida dele. Ele clama, gente, pela sua misericórdia. Ele clama por renovação. Ele fala que a alma dele está angustiada, sabe, gente? Então é isso. Reconhecer que precisa mudar, reconhecer que precisa se fortalecer em Deus, certo? E como é que você pode fazer isso? Primeiro, você tem que abrir o seu coração, certo? E reconhecer, certo, esse momento que você está vivendo. Segundo, você tem que realmente buscar ao Senhor em oração. É muito importante disso, sabe? Buscar a Deus, clamar ao Senhor, abrir o teu coração para Ele e ser sincero, exatamente, principalmente com você mesmo. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Salmo, de número 120, versículo 1. Olha só o que diz: clamei ao Senhor na minha angústia, olha só, e Ele me respondeu. Então, a gente não tem como mascarar as coisas diante do Senhor, certo? E esse é o grande primeiro passo quando você está com a sua fé abalada. E por que muitas vezes você está com a sua fé abalada? Pelas circunstâncias da vida, por coisas que você não sabe lidar, pela uma notícia que você não estava esperando, pela uma situação na família que está acontecendo, você não sabe como tratar isso, como encarar, como é que você vai resolver. Então são várias coisas que podem acontecer. Uma palavra de alguém que falou para você, uma crise no teu casamento, na tua empresa, com o teu parente, com uma pessoa que você ama, e assim sucessivamente, gente. Então, as portas de entrada são bastante, né, que pode chegar, certo, como, certo, uma forma, uma maneira de enfraquecer e de abalar a nossa fé. E a gente precisa reconhecer, eu preciso realmente
gente, buscar essa renovação em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A segunda chave que eu quero deixar aqui é muito importante. Você precisa alimentar a sua fé. Eu sempre digo isso aqui porque é muito importante isso, sabe, gente? É preciso alimentar a sua fé. E como é que eu alimento a fé, pastor? Você alimenta a sua fé com a palavra de Deus. Exatamente. O apóstolo Paulo já estava encorajando os cristãos em Roma, quando ele escreve, em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele fala que eles precisavam, sabe, gente, se fortalecer na fé. Ele disse que a fé vem pelo ouvir, olha só, e o ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a fonte de sabedoria, é o seu alimento, sabe? Se você está se sentindo abalado, se você está se sentindo fraco ou fraca na sua vida espiritual, o que está faltando? Está faltando alimento, está faltando alimentação. A palavra de Deus é o teu alimento e você tem que todos os dias, sabe, se alimentar. Assim como você, exatamente, faz as suas refeições diárias, o seu café, o seu almoço, a sua janta ou a sua merenda, gente, assim é a vida espiritual. Não tem como, anota o que o pastor está falando, você vencer as crises da vida, certo? As adversidades da vida, se você não alimentar a sua fé. Por isso, é importante você reservar um tempo diário, sabe? Para ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, certo? Isso vai eliminar algumas coisas na sua vida. Por exemplo, a ansiedade vai eliminar, certo? Vai eliminar, por exemplo, o complexo de inferioridade, vai eliminar o medo, a angústia, a depressão, a sensação que você está só, exatamente, a tristeza, certo? Vai eliminar algumas coisas. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é vida, gente. A palavra de Deus, ela elimina tudo aquilo que é ruim dentro do teu coração e da tua mente, certo? E a palavra do Senhor vai se fortalecendo, ou melhor dizendo, vai fortalecendo a sua vida e te fortificando a cada dia nessa jornada cristã. Por isso, não tem como a gente viajar, não tem como a gente viver se a gente não se alimentar. Assim é a vida espiritual, não tem como a gente prosseguir a viagem se a gente não se alimentar. Portanto, se você está vivendo hoje, certo, um momento muito difícil na sua vida, que a sua fé está abalada, está estremecida, é hora de se alimentar mais. Agora que é hora de se fortificar em Deus. A terceira chave que eu quero deixar aqui, pastor, o que eu tenho que fazer no momento que a minha fé está abalada? Isso aqui é muito importante. Anota isso aqui que é muito importante, gente. Olha, cerque-se de pessoas de fé. Exatamente, você precisa se cercar de pessoas de fé, certo? Se você fica perto de pessoas, certo, que a fé delas, a fé que elas dizem que tem, certo, ela está numa situação, certo, de incredulidade, de dúvida e de medo, então ele vai passar tudo isso para você. E aí você já não está bem, você fica perto de pessoas, certo, que em vez da pessoa te ajudar, ela realmente te puxa, ou seja, ela realmente te impede de avançar, ela joga um balde de água fria na tua vida. Gente, pode ter certeza, com certeza, na absoluta, você não vai conseguir avançar, porque alguém está te puxando, porque alguém está te diminuindo. Então o que você tem que fazer? Você tem que se cercar de pessoas de fé. Isso é muito importante, gente. A gente vê isso na Bíblia, você sabia? Lá no livro de Êxodo, a Bíblia nos mostra que quando Moisés ele ficou cansado, sabe? Moisés ficou cansado. A Bíblia diz que Arão e Hur, olha só, gente, 2, tá? Arão e Hur sustentaram os seus braços para que ele pudesse continuar intercedendo pelo povo. Vou te dar aqui um contexto bem rápido. Sabe, o povo estava, vamos dizer assim, que o povo estava
na parte de baixo, né? Como se fosse num vale. E Moisés, Arão e Hur estavam no monte. Só que lá no monte, Moisés estava com seus 2 braços levantados. E enquanto Moisés estava com os braços levantados, o povo de Israel vencia. Quando Moisés abaixava os seus braços, o povo de Israel perdia. E aí o que eles fizeram? Arão e Hur seguraram um do lado de um braço, né? E o outro do outro lado. E aí eles sustentaram os braços de Moisés para que o povo pudesse continuar vencendo pela intercessão de Moisés. É isso que eu estou te falando. Certas vezes você está como Moisés, né? Você está lutando, você está guerreando, mas você se sente cansado, né? A sua fé está abalada. E aí, se você tiver perto de você pessoas de fé, pessoas que entendam o processo espiritual, o mundo espiritual, essas pessoas vão te ajudar a você superar esse cansaço espiritual, essa luta, essa adversidade. Veja que Moisés estava diante de uma guerra, era uma guerra na parte do vale, gente, certo? O negócio era sério, não era brincadeira. E aí ele estava ali cansado, ele queria levantar os seus braços, mas não tinha mais forças. Às vezes é assim, gente, a coisa é séria. Eu sei que você está vivenciando um momento difícil, um momento de prova, mas se você não atentar para isso que eu estou te falando, se cercar de pessoas de fé que te ajudem, não tem como. Tem coisas que você precisa realmente de pessoas que vão te ajudar a sustentar os teus braços, né? A sustentar a tua fé em Deus. E aí, se você se cerca de pessoas que não acreditam, certo, no teu progresso, na tua vitória, no mundo espiritual, é muito difícil. É aquilo que eu sempre falo, é só um exemplo, tá? Eu sempre digo assim, você já tá com um problema no teu casamento, tu vai procurar uma pessoa, certo, que ela não tem vida, o casamento dela não é exemplo de nada, como é que tu vai vencer, gente? Não é assim, né? É isso que eu tô explicando, são coisas simples, certo? Você, certo, tem problema de vício, e aí você vai buscar ajuda de uma pessoa que também é viciada, não tem como, não vai conseguir, não é assim que se vence na vida, certo? Então são coisas, exemplos simples que eu estou dando, mas faz muita diferença na sua vida. Por isso que, como é que você pode se cercar de pessoas de fé? É muito simples, você pode, por exemplo, participar de grupos de oração, exatamente, certo? Quantos grupos de oração tem na igreja, né? Exatamente, no templo do Senhor. Você pode participar de estudo bíblico através das escolas bíblicas dominical, através de células, né? As igrejas em célula de pessoas que participam aqui com a gente, ou de grupos familiares também, tem bastante, né? Nas congregações. Tudo isso faz a diferença, gente, certo? Tudo isso são ferramentas para você alimentar a sua fé, certo? A participação dos cultos em sua igreja, isso são momentos que você vai se cercar de pessoas de fé, certo? Está perto de pessoas que realmente compartilham, certo, a sua fé. Essa é uma forma de renovar a sua força espiritual. Então veja que eu estou te dando um exemplo de Moisés, temos um exemplo de Daniel, que pediu ajuda dos seus amigos para orar, certo, diante de uma situação difícil que ele estava enfrentando, né, que tinha que dar interpretação, certo, ao rei de um mistério, né, que ali ele havia recebido. Então, gente, são muitos textos, né, são muitas histórias que fortalece realmente o que eu estou falando acerca de você se cercar de pessoas de fé, certo? Eu tenho mais uma chave de sabedoria para deixar aqui para você, mas antes disso eu vou fazer o seguinte, olha, eu peço para todo mundo, aperta aqui nesse botão que é o like, é o joinha, gente, aperta aí, que é pro YouTube enviar essa palavra, essa oração para outras vidas, né, que precisam receber essa palavra, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nós estamos aqui todos os dias trazendo uma palavra de Deus, uma palavra assim muito séria, tá? Uma palavra realmente que tem começo, meio e fim, e principalmente fundamentação bíblica. Essa é a nossa proposta aqui no canal Devocional Diário. Palavra de Deus, mas é palavra de Deus mesmo, é palavra de Deus.
certo? Não é outra história não, certo? É Bíblia, são chaves de sabedoria para a sua vida, para você crescer na fé e na sua jornada cristã. Cara, aqui ó, no botão, o inscreva-se, clica você também agora no inscreva-se, certo? Vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Tu clica no sino e clica aqui na palavra todas, tá bom? Então vamos lá, gente, olha o seguinte, vamos lá. O que fazer quando a sua fé está abalada? Reconheça a sua fraqueza diante de Deus. É preciso reconhecer. Segundo, alimente a sua fé com a palavra de Deus. E terceiro, cerque-se de pessoas de fé. E a última que eu quero deixar, persevere, gente. Tem que perseverar, né? Persevere e não desista. O apóstolo Paulo, sabe, gente, ele escreve um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia, que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando ele está ali, sabe, na sua última prisão, né? Essa carta a Timóteo, ele já estava na sua última prisão, certo? Ele já estava indo em direção realmente aos seus últimos dias de vida. Mas sabe o que ele escreveu, gente? Ele escreveu assim uma coisa muito interessante, sabe? Ele escreveu assim, olha, combati o bom combate. Olha só, gente, eu combati, eu lutei, sabe? É a mesma coisa que ele está dizendo, eu perseverei, eu não desisti, eu combati. É isso que você tem que entender. A gente tem que combater o bom combate da fé, sabe? A gente tem que combater, a gente tem que ser forte, a gente tem que se posicionar, a gente tem que lutar, sabe? Perseverar e não desistir, certo? O mundo, certo? Ele está cheio de pessoas que desistem pelo caminho, que ficam, e nós não somos, certo? Deste mundo. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. A Bíblia diz que a nossa morada é no céu, que a nossa pátria está em Deus, né? E que nos aguarda, certo? É excelente morada. Mas para isso, a gente precisa combater aqui. Lá no céu não precisa combater mais nada não. Lá já é prêmio, né? Já é galardão. Aqui não. Aqui nós temos que combater. É por isso que o apóstolo diz, eu combati, sabe? O bom combate. Eu terminei a corrida e guardei a minha fé. Eu terminei a minha jornada, eu terminei a minha caminhada com Deus, mas eu guardei. Se tinha uma coisa que eu tinha que guardar até o último dia da minha vida, eu guardei a minha fé. É aquilo que a palavra do Senhor nos diz, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Mesmo quando esses sentimentos nocivos às vezes nos acompanham, nós precisamos sim continuar orando, nós precisamos sim continuar lendo a palavra, nós precisamos sim continuar participando da comunhão cristã e nós precisamos realmente perseverar e buscar a maturidade espiritual na nossa vida. Portanto, a fé é um presente de Deus, mas também uma jornada que exige dedicação. Nos momentos de dúvida, volte-se para Deus, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele nunca, grava isso na tua mente, no teu coração, Ele nunca nos abandona e sempre está pronto para fortalecer os nossos corações. Vamos orar? Essa é a porção do dia para a sua vida. Ore assim com o pastor. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e
para sempre. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Toma posse da palavra do Senhor. Eu peço para você, compartilha com 7 pessoas que você ama esse devocional, essa palavra, envie lá no WhatsApp dela. Faça isso agora, em nome de Jesus. Logo mais eu estou de volta para mais um devocional diário ou mais um momento de oração, exatamente, a oração milagre urgente. Às 19 horas eu estou no chat online ao vivo com todos vocês. Vou aguardar por você, hein? Um forte abraço.